Graça e paz. Mensagem de Aidan Wilson Tozer. Compreendendo Deus. Salmo 34, verso 8. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Para a maior parte das pessoas, Deus é uma ilação, não uma realidade. Ele é uma dedução de evidências que as pessoas consideram adequada, mas permanece desconhecido para o indivíduo. Ele deve existir, dizem, portanto cremos que existe. Outros nem vão tão longe, conhecem-no só de ouvir falar. Nunca se deram ao trabalho de examinar a questão por si mesmos, mas ouviram outras pessoas falando sobre ele e guardaram essa crença no fundo da mente, junto a várias bugigangas que constituem sua crença geral. Para muitos outros, Deus não passa de um ideal, de mais um nome para a divindade, ou a beleza ou a verdade. Ou ele é a lei, ou a vida, ou o impulso criativo por trás do fenômeno da existência. As ideias sobre Deus são muitas e variadas, mas quem as abraça tem uma coisa em comum: não conhece Deus por uma experiência pessoal. A possibilidade da intimidade com Ele não lhes passou pela cabeça. Ao mesmo tempo que admitem sua existência, não pensam nele como passível de ser conhecido no sentido que conhecemos coisas ou pessoas. Os cristãos, sem dúvida, vão além disso, ao menos em teoria. Seu credo exige que creiam na pessoalidade de Deus e eles foram ensinados a orar: Pai nosso que estás no céu. Ora, pessoalidade e paternidade carregam consigo a ideia da possibilidade do conhecimento pessoal. Afirmo que a ideia é admissível em teoria. Entretanto, para milhões de cristãos, Deus não é mais real do que para os não cristãos. Eles passam pela vida tentando amar um ideal e ser fiéis a um simples princípio. Contrastando com tanta impressão nebulosa, ergue-se a clara doutrina bíblica de que Deus pode ser conhecido em uma experiência pessoal. Uma personalidade amorosa domina a Bíblia, caminhando entre as árvores do jardim e exalando perfume sobre cada cenário. Há sempre presente uma pessoa viva falando, rogando, amando, trabalhando e manifestando-se quando e onde quer que haja em seu povo a receptividade necessária para recebê-lo. A Bíblia supõe como um fato axiomático que os seres humanos possam conhecer Deus com pelo menos o mesmo grau de imediatismo com que conhecem qualquer outra pessoa ou coisa que penetra no campo de sua experiência. Os mesmos termos empregados para expressar o conhecimento de Deus são utilizados para expressar o conhecimento da matéria física. Provem e vejam como o Senhor é bom. Salmo 34, verso 8. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam. Salmo 45, verso 8. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5 e 8. Estas são apenas 4 das incontáveis passagens desse tipo da palavra de Deus. E, mais importante do que qualquer texto comprobatório, é que o sentido inteiro das Escrituras é na direção dessa crença. O que tudo isso pode significar? A não ser que temos no nosso coração órgãos por meio dos quais podemos conhecer Deus tão certamente como conhecemos as coisas materiais por meio dos 5 sentidos com que estamos familiarizados. Apreendemos o mundo físico exercitando as faculdades que nos foram concedidas com esse propósito, e possuímos faculdades espirituais por meio das quais podemos conhecer Deus e o mundo espiritual se obedecermos ao estímulo do Espírito e começarmos a utilizá-los. Que uma obra de salvação deva primeiro acontecer no coração é dado como certo aqui. As faculdades espirituais do homem impenitente ficam adormecidas em sua natureza, inutilizadas e mortas para todos os propósitos. Foi esse o golpe que se abateu sobre nós por causa do pecado. Elas podem ser devolvidas à vida ativa outra vez pela operação do Espírito Santo na regeneração. Esse é um dos benefícios imensuráveis que nos sobrevém da obra expiatória de Cristo na cruz. Quanto aos filhos resgatados de Deus,
Porque eles sabem tão pouco dessa comunhão consciente e habitual com Deus que as Escrituras parecem oferecer? A resposta está na nossa descrença crônica. A fé habilita o funcionamento do nosso senso espiritual. Quando imperfeita, o resultado é a insensibilidade e o entorpecimento interiores em relação às coisas espirituais. Essa é a condição de enormes levas de cristãos hoje. Nenhuma prova se faz necessária para servir de apoio a essa declaração. Basta conversarmos com o primeiro cristão com que deparemos ou entrarmos na primeira igreja que encontrarmos aberta para conseguir toda a prova de que necessitamos. Existe um reino espiritual à nossa volta, encerrando-nos, circundando-nos absolutamente dentro do alcance do nosso eu interior, à espera de que o reconheçamos. O próprio Deus está aqui, no aguardo da nossa reação à sua presença. Esse mundo eterno ganhará vida para nós no instante em que começarmos a levar em conta sua realidade. Acabo de usar duas expressões que requerem definição. Ou, se impossível defini-las, devo ao menos deixar claro o que quero dizer quando as utilizo. São levar em conta e realidade. O que quero dizer com realidade? Refiro-me àquilo que tem existência à parte de qualquer ideia que qualquer mente possa ter a seu respeito e que continuaria existindo se não houvesse mente nenhuma em parte alguma para entretê-lo em um pensamento. O que é real tem existência em si mesmo. Não depende do observador para ser validado. Estou ciente daqueles que amam ridicularizar a ideia de realidade do homem comum. São os idealistas a engendrar provas intermináveis de que nada é real fora da mente. São os relativistas que gostam de demonstrar a inexistência de pontos fixos do universo a partir dos quais possamos medir alguma coisa. Sorriem condescendentes para nós do cume de sua intelectualidade altaneira e nos definem, para sua própria satisfação, pespegando em nós o vergonhoso termo absolutistas. O cristão não se deixa abater por essa demonstração de desdém. É capaz de devolver o sorriso, pois sabe que absoluto só há um e é Deus. Mas sabe também que o absoluto fez este mundo usufruto do homem e conquanto não haja nada determinado ou real no sentido final das palavras, aplicado a Deus, para cada propósito da vida humana, temos permissão para agir como se houvesse. E todo ser humano age assim, exceto os mentalmente enfermos. Esses infelizes também têm problemas com a realidade, mas são coerentes. Insistem em viver de acordo com suas ideias sobre as coisas. São sinceros, e é sua sinceridade que faz deles um problema social. Os idealistas e os relativistas não são mentalmente enfermos. Provam sua sanidade vivendo a vida de acordo com as mesmas noções de realidade que em teoria repudiam e contando justamente com os pontos fixos que provam não existir. Poderiam merecer muito mais respeito por suas ideias caso se dispusessem a viver de acordo com elas, mas tenham cuidado de não fazer isso. A complexidade de suas ideias se restringe ao cérebro, não à vida. Onde quer que a vida lhes toque, eles repudiam as próprias teorias e vivem como as outras pessoas. O cristão é sincero demais para brincar com as ideias por si mesmas. Não tem prazer no mérito engendramento de teias leves e delicadas pela pura exibição. Todas as suas crenças são práticas, estão ajustadas à sua vida. Por elas, ele vive ou morre, permanece de pé ou cai por esse mundo e por todo o porvir. Do insincero se desvia. A pessoa comum sincera sabe que o mundo é real. Encontra-o aqui quando desperta para a consciência e sabe que não o trouxe à existência com seu pensamento. Estava à sua espera quando chegou e sabe que, enquanto se prepara para deixar este cenário terreno, continuará aqui para lhe dar a Deus no momento da partida. Pela profunda sabedoria da vida, é mais sábia do que 1000 pessoas que duvidam. Posta-se sobre a terra, sente o vento e a chuva no rosto e sabe que são reais. Vê o sol de dia e as estrelas à noite.
Vê o raio impetuoso se desprender da escura nuvem carregada. Ouve o som da natureza e os gritos da alegria e da dor humanas. Sabe que são reais. Deita-se sobre a terra fria à noite e não tem medo algum de que se prove ilusória ou que o traia enquanto dorme. Pela manhã, a terra firme estará debaixo de seus pés, o céu azul acima dele e as pedras e as árvores a seu redor, como quando fechou os olhos na noite anterior. Assim vive e se regozija em um mundo de realidade. Como os 5 sentidos, ele se engaja neste mundo real. Ele aprende todas as coisas necessárias para sua existência física pelas faculdades com que foi equipado pelo Deus que o criou e assim o colocou no mundo. Ora, pela nossa definição, também Deus é real. Ele é real no sentido absoluto e final de que nada mais o é. Toda outra realidade depende da dele. A grande realidade é Deus, o autor dessa realidade inferior e dependente que compõe a soma das coisas criadas, incluindo nós. Deus tem existência objetiva, independente e à parte de quaisquer noções que possamos ter em relação a Ele. O coração que adora não cria seu objeto. Encontra-o aqui, ao despertar da letargia moral na manhã da própria regeneração. Outra expressão que carece de esclarecimento é levar em conta. Ela não significa visualizar ou imaginar. Imaginação não é fé. As duas não só são diferentes, como se colocam em incisiva oposição uma da outra. A imaginação projeta imagens irreais para fora da mente, às quais procura atribuir realidade. A fé não. Deus e o mundo espiritual são reais. Podemos levá-los em conta com tanta confiança quanto levamos em conta o mundo ao redor com o qual estamos familiarizados. As coisas espirituais estão por aí, ou talvez devêssemos dizer por aqui, chamando a nossa atenção e desafiando a nossa confiança. O problema é que estabelecemos hábitos de raciocínio ruins. Costumamos pensar no mundo visível como algo real e duvidar da realidade de qualquer outro. Não negamos a existência do mundo espiritual, mas duvidamos que seja real no sentido aceito da palavra. O mundo dos sentidos se intromete na nossa atenção dia e noite a vida inteira, clamoroso, insistente e revelando-se a si mesmo. Não apela para a nossa fé. Está aqui, tomando de assalto os nossos 5 sentidos, exigindo ser aceito como real e definitivo. Mas o pecado embaçou as lentes do nosso coração, a ponto de não conseguirmos enxergar a outra realidade, a cidade de Deus, resplandecente à nossa volta. O mundo nos sentidos triunfa, o visível se torna inimigo do invisível, o temporal do eterno. Eis a maldição herdada por todo membro da raça trágica de Adão. Na raiz da vida cristã repousa a crença no invisível. O objeto da fé cristã é a realidade que não se vê. O nosso pensamento não corrigido, influenciado pela cegueira do nosso coração natural e pela ubiquidade intrusiva das coisas visíveis, tende a traçar um contraste entre o espiritual e o real. A verdade, porém, é que esse contraste não existe. A antítese está em outra parte, entre o real e o imaginário, entre o espiritual e o material, entre o temporal e o eterno. Mas entre o espiritual e o real, jamais. O espiritual é real. Se pretendemos subir à região de luz e poder que acena para nós abertamente ao longo das escrituras da verdade, devemos quebrar o hábito maligno de ignorar o espiritual. Precisamos mudar o nosso interesse no visto pelo não visto, pois a grande realidade que não se vê é Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Esse é o fundamento da vida de fé. A partir daí, podemos alcançar alturas sem limites. Creiam em Deus, disse nosso Senhor Jesus Cristo, creiam também em mim. João 14, verso 3. Sem o primeiro não pode haver o segundo. Se quisermos seguir Deus de verdade, temos de buscar ser de outro mundo.
Digo isso sabendo bem que a expressão tem sido usada com desdém pelos filhos deste mundo e aplicada aos cristãos como um emblema de censura. Que seja, cada pessoa precisa escolher seu mundo. Se nós que seguimos Cristo, com todos os fatos diante dos nossos olhos e sabedores do que nos espera, deliberadamente escolhemos o reino de Deus como a nossa esfera de interesse, não vejo razão pela qual alguém deveria objetar. Se perdemos com isso, a perda é nossa. Se ganhamos, não furtamos ninguém ao agir assim. O outro mundo, objeto de escárnio deste mundo e matéria da canção zombeteira do bêbado, é o alvo por nós eleito com cuidado e o objeto do nosso anseio mais santo. Temos, no entanto, de evitar o erro comum de empurrar o outro mundo para o futuro. Ele não é futuro, mas presente. Paralelo ao nosso mundo físico habitual, as portas entre os dois mundos estão abertas. Mas vocês chegaram, diz o autor de Hebreus, e o tempo verbal fala claramente da nossa posição no presente, ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24. Tudo isso se contrapõe ao monte que se podia tocar e ao soar da trombeta e ao som de palavras, versículos 18 e 19, e que podiam ser ouvidos. Não podemos concluir com segurança que, como as realidades do Monte Sinai eram apreendidas pelos sentidos, assim as realidades do Monte Sião devem ser captadas pela alma. E isso não por meio de um truque qualquer da imaginação, mas na total realidade. A alma tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estes podem estar fracos por causa do longo desuso, porém são vivificados pelo toque de Cristo, tornando-se capazes da visão mais aguçada e da audição mais sensível. Ao começarmos a nos concentrar em Deus, as coisas do Espírito tomarão forma diante dos nossos olhos interiores. A obediência à palavra de Cristo produzirá uma revelação interior da divindade, conforme João capítulo 14, versículos 21 a 23. Trará a percepção aguçada, capacitando-nos a enxergar Deus exatamente como prometido aos puros de coração. Uma nova consciência de Deus tomará conta de nós e começaremos a saborear, a ouvir e a sentir por dentro o Deus que é a nossa vida e o nosso tudo. Será visto o brilho constante da luz que ilumina cada ser humano que vem ao mundo. Mais e mais, à medida que as nossas faculdades se tornam mais agudas e certeiras, Deus se tornará para nós o grande tudo, e sua presença será a glória e maravilha da nossa vida. Ó Deus, revigora todo o poder dentro de mim, que eu possa compreender as coisas eternas. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Dá-me aguda percepção espiritual. Capacita-me a provar-te e a saber que és bom. Torna o céu mais real para mim do que qualquer coisa terrena jamais foi. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.